Muito bem-vinda, Jéssica. Vamos só esperar o pessoal entrar aí. Dona Carmen, obrigada por estar aqui. Oi, Dona Carmen. Tá bom, busca. Aqui, ó. Tá aqui já, ó. Com a minha canequinha aqui da Psicografo. Will Smith. Oi, João. Vamos entrando aí, pessoal. Tô avisando aqui nos grupos aqui. Obrigada, Dona Carmen. E aí, assim, enquanto a Jéssica foi lá para poder pegar a água dela, e o pessoal também aí tá entrando, eu quero já ir falando aqui, né, com vocês. Gente, agora no mês de março, nós estaremos aqui com lives todas as terças e quintas. E sempre aqui, né, com um tema super legal. Hoje, essa live de hoje, né, a Jéssica, ela é empreendedora digital, vai estar falando aqui com a gente como é que é conviver, né, com esse mundo aqui digital, e como é trabalhar com o esposo, como é conciliar, né, essas duas questões. Acredito que não seja uma tarefa simples, porque conviver, né, com uma pessoa há muito tempo, por mais que a gente goste muito, né, eu acredito que tenha que ter aí algumas habilidades emocionais para isso. Então hoje vai ser muito legal essa conversa com ela. Tô doida para poder conversar com ela. E também para a semana, né, a gente vai estar também com outras convidadas. Vai ser muito legal. Aqui na Psicografo esse mês está muito recheado aqui, né, de lives, de informação. A intenção aqui é estar auxiliando você. Ah, voltou. Jéssica, vou te chamar aqui. Olá! Jéssica, você é nutricionista, né? Sou. Você tá comendo besteira. Nós pecamos. Nós pecamos, pode? É o que é isso? Nós pecamos. Olha isso. De chocolate? Não. Nós. É Ah, nozes. tá. Nós Beleza. pecamos. Mas também se comer muito tá ruim, né? Pois é. Tem. Não vou nem te mostrar, né? Porque não pode. Melhor. Jéssica, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Jéssica, para mim é um prazer te receber aqui. Porque a sua história é uma história fantástica. Né? Como eu estava te falando hoje, assim, conheço muito você pela rede social. Né? Mas, assim, de parar, de falar, é mais complicado. É mais complicado, eu sei. Mas, assim, eu sei que a sua história é uma história fantástica. E quando eu pensei nessas rodas,
Cara, eu falei, eu preciso da Jéssica aqui comigo, sabe? Porque eu sei o quanto é enriquecedor, ainda mais você sendo uma pessoa muito tarefa, né? E ainda assim, dar conta de viajar, de passear, de viajar a trabalho, né? Porque nada, hoje em dia a gente não perde mais tempo, né? Ainda que a gente vá para se É, divertir. Até porque hoje você trabalha se divertindo, é, né? A qualidade é mais ou menos por aí. bem lá em cima. Mas assim, ainda assim, né? Você, mesmo sendo multitarefa, cuidando de tantas coisas, né? Ainda assim você consegue dar conta da sua vida pessoal, né? De estar junto do seu esposo. E a gente sabe que assim, ter uma pessoa do nosso lado, né? A responsabilidade dobra em todos os sentidos, né? Querendo ou não, muitas das vezes, até para poder agradar o outro, né? A gente acaba se desdobrando muito mais. E a gente tem também essa questão de ser mulher, né? De ser meio que mãe, Sim, protetora, esse instinto. Então a gente acaba sim, realmente abrindo mão assim, de algumas coisas, mais do que eles. é verdade. E ainda assim consegue, assim, acompanho vocês na rede social direto e nunca vi você com o João, tipo, sabe? É sempre tá com um sorriso, é sempre com o mesmo tom de voz, passando ali o que tem que nos transmitir. E cada hora, assim, com informações incríveis pra gente, né? Eu sei que esse mês vocês estão aí também cheios de novidades. E E aí vai aí, bombar. como é que é dar conta disso tudo? Como é que. Porque assim, né, a gente também tem que dividir vida pessoal de trabalho. E você trabalha com seu esposo, olha Não dá isso. pra dividir nada aqui. Não entendi. Não dá pra dividir nada, aqui é tudo junto, assim, 24 horas. Né? Tipo, estão fazendo alguma coisa. Não, mas isso aqui pode render isso, isso e isso. Uhum, é desse jeito. Então, assim, eu queria que você pudesse estar dividindo assim com a gente, né? Como é que é, primeiro contar um pouquinho da sua história, contar sobre a história de vocês dois e como é que surgiu essa ideia de trabalharem juntos. Eu não sei, o João, eu sei que é jornalista, né? É, encontrava sempre ele na rua, ele vindo do trabalho, então É. assim, esse foi algo que acabou surgindo, né, de vocês virem trabalhar juntos depois, né? Aí eu queria que você pudesse estar dividindo aqui pra gente, como é que surgiu, como é que vocês receberam isso. Então, na verdade, a gente se conheceu em final de 2013, começamos a namorar em 2014. E eu, como você falou, sou nutricionista por formação. E desde então, desde que a gente começou a namorar, foi mais ou menos na mesma época. Eu já tinha acabado a faculdade, tinha terminado em pouco tempo e tinha conseguido um emprego num hospital. E nesse hospital eu era plantonista. E o João sempre foi diarista. Então a gente tinha essa implicância, assim, sempre que ele estava em casa, eu estava trabalhando por conta do plantão. Isso era final de semana em cima de final de semana. Era uma das coisas que mais nos incomodava. Era não conseguir estar junto nos finais de semana. E desde então começou a surgir essa vontade de ficar junto por mais tempo. A gente começou a namorar em 2014, nossas primeiras férias juntos foi final de 2017. Para você ter uma noção assim, dessa divergência do trabalho. E desde o início do namoro a gente sempre. Pode falar. Desculpa, Jéssica. Isso tem atrapalhado muito, né? Assim, muitos outros casais. Sim. Na área onde eu trabalho, assim, a gente vê, né, trabalho com recrutamento e seleção, então, assim, eu tenho um caso que assim, eu não esqueço. Uma pessoa que há muitos anos atrás eu entrevistei, e ele falou assim, olha, Érica, é, com o que eu trabalho eu ganho muito dinheiro, né? Com o que eu trabalho eu consegui dar tudo de bom e de melhor para minha família, né? Eu consegui fazer uma festa linda para minha filha de 15 anos, mas eu não tive convívio com ela, né? E aí, assim, já vi pessoas, assim, largando o emprego em busca, né, de recuperar o casamento, porque não encontrava mesmo, né? Ou então, de repente, eu tenho casos, né, de pessoas próximas a mim que a esposa trabalha durante o dia e o marido trabalha durante a noite. E aí, assim, como é que faz para poder manter, né? São Então, as assim, questões de prioridades, né? E aí, às vezes, a pessoa no início dá prioridade a uma coisa e aí percebe que, por conta dessa prioridade, acaba prejudicando outra.
Uhum. E aí a gente tinha, acho que por conta dessa divergência de plantões, e ele em casa, e eu trabalhando e tal, a gente começou a nutrir dentro da gente que a gente queria trabalhar junto em algum momento. Isso foi acontecendo ao longo dos meses. E o nosso primeiro contato com o marketing digital foi no noivado, né, barra casamento. A gente já estava vendo tudo para festa de casamento e tudo. Até que a gente propôs para a nossa decoradora uma permuta. O que a gente poderia fazer para ela, nas redes sociais dela, ela poderia reverter em desconto para a gente, digamos assim. E daí foi o nosso primeiro contato juntos com o marketing digital. Eu, apesar de ser nutricionista, de trabalhar na área, né? Eu sempre gostei dessa área de internet, de marketing, de redes sociais, sempre fui meio mirabolante, criativa demais, então isso para mim não era problema. E o João, jornalista publicitário, então... E ele também, na antiga empresa dele, não trabalhava na área dele, era uma outra coisa que incomodava. O sonho dele, até hoje, seria trabalhar na área dele. E a gente foi tentando pensar, para ter noção, nesses anos todos, a gente sempre alinhou no paralelo o marketing digital. A gente já teve vários clientes uma diversidade de segmentos. Mas, ao mesmo tempo que a gente ia nutrindo aquilo, a gente ia tentando pensar em alguma coisa para trabalhar junto, a gente já pensou em trabalhar açaiteria, com bolo, hamburgueria, quiosque no shopping, churros gourmet. A gente já pensou em trabalhar em tudo que você possa imaginar. Mas nada assim, a gente não conseguiu levar nada muito à frente por conta da dificuldade, né? Nós dois trabalhando cada um no CLT, cada um no seu trabalho. E ainda pensar em abrir algo físico, pra gente ia ser muito difícil. Você sabe, né? Que toda papelada que é no Brasil, nós buscamos valores, falamos com contadores diversas vezes, mas nada ia pra frente. Até que a gente começou a se organizar no ano de 2018, para no ano de 2019 realmente embarcar nessa, de entrar no marketing digital com tudo e fazer isso virar a nossa fonte de renda principal, né? O que a gente prega hoje lá no nosso Instagram é que a gente, a princípio, a pessoa faça isso como uma renda extra e se futuramente ela gostar, ela pode fazer disso uma renda principal. Eu acho que foi por conta dessa nossa divergência de horários fez com que a gente se unisse mais e nutrisse essa vontade de estar junto 24 horas e desde novembro de 2018 até hoje, 24 horas juntos. Você levantou, Jéssica, um ponto interessantíssimo, porque os valores vocês batiam, né? A gente vê ali muitas pessoas, tá? Falando assim, não, porque eu trabalho muito para poder dar o melhor para minha família. Beleza. Mas, assim, o ato de você trabalhar, né, vicia. Ganhar dinheiro também vicia. Né? Então, assim, eu falo assim, eu estou trabalhando muito por conta da minha família, mas se quando eu tenho a oportunidade de estar com ela, eu procuro fazer uma hora extra para poder ganhar mais dinheiro, é verdade. Então, até ponto, né? O meu valor realmente é ficar com a minha família. Entenda, eu não estou dizendo que essas pessoas não amem suas famílias, eu não estou dizendo que tem problema, nada disso. Só estou só falando que tem valores, né, que a pessoa, às vezes, são prioridades, que as pessoas falam, eu vou priorizar por isso aqui, acaba priorizando por outra coisa e acaba tendo incongruência, né? Então, assim, vocês não, as prioridades de vocês eram as mesmas. Não, a gente precisa estar junto, e aí, porque essa daí era a necessidade principal, juntos vocês começaram a ver alguma outra coisa para vocês poderem suprir a necessidade, né, do que vocês estavam fazendo de forma separada. Isso é muito legal, tá? É uma coisa que eu sempre costumo falar, né? Entrando um pouco nessa parte do casamento. As pessoas têm, acho que o mundo todo tem costume de falar que os opostos se atraem. Ao meu ver, eu, Jéssica, né? Não sei qual é a sua opinião, mas ao meu ver, só funciona na física. Porque se você é muito oposto de uma pessoa, vai chegar uma hora que aquilo vai bater e aquilo vai incomodar. No início não, porque tudo são flores, como qualquer relacionamento, paixão e tal. Só que com o tempo, um vai puxar para um lado, um vai puxar para o outro e alguém sempre vai ter que ceder. E aí o problema é de quem ceder é se realmente vai sustentar isso por muito tempo, ou se vai explodir em algum momento. Então eu acho muito importante nessa questão de, para quem está assistindo a gente ou está começando a namorar e tudo mais, não casou ainda,
sempre olhar se as pessoas realmente têm os mesmos pontos que você. Claro, eu não sou igual ao João, nós somos diferentes, temos criações diferentes, mas os nossos objetivos são muito iguais, muito parecidos. Então, a gente raramente tem divergência com alguma coisa, são coisinhas básicas do trabalho, né? Que cada um tem uma opinião, um quer um negócio, outro quer outro, mas o principal, global, tudo isso é muito igual. Eu acho que isso é fundamental, assim, para o relacionamento dar certo. E eu concordo com você, tá? O que acontece? Quando a gente fala assim, os opostos se atraem, vamos pensar em duas frutas, tá? Uma laranja e uma manga. Ok. A metade da laranja e a metade da manga, elas se completam? Não se completam. Entende? Entendi. É o oposto. Mas elas não se completam. Então, assim, é muito fácil, né, a gente pegar um pensamento já, né, da sociedade, falar assim, os opostos se atraem. E não, né? Foi como você falou, nós somos pessoas diferentes, mas que a gente pensa da mesma forma. Né? Os nossos objetivos caminham para o mesmo caminho, para o mesmo lugar. Né? Porque se não for assim, Jéssica, fica complicado. Né? Agora, diz para mim, isso daí você enxergou quando, assim? Porque tem muita gente que às vezes acaba enxergando essas questões tarde demais. Né? Então, na verdade, Na verdade, eu enxerguei isso porque eu já tive um outro relacionamento que foi muito dolorido, muito ruim para mim, antes do João. E eu tive que tirar forças e algum aprendizado desse relacionamento. Né? Foi bem difícil mesmo. Então, eu fui obrigada a tirar alguma coisa dali. E daí eu comecei a ver que essa questão da física cai por terra, quando se trata de pessoas. Sabe? Porque no meu antigo relacionamento tínhamos muitas divergências que eu olho hoje e eu falo, se eu tivesse com aquela pessoa até hoje, eu não seria feliz. Porque aquela pessoa tinha um pensamento e eu tinha outro pensamento. E eu digo pensamento no nicho de objetivo de vida mesmo, sabe? Quando a pessoa tem uma situação, a pessoa pensa que lá na frente vai ser assim, eu penso assado, isso não dá certo. Então, eu acho que o problema que eu tive no meu antigo relacionamento, eu tentei trazer soluções para o novo. Sabe? Eu tentei tirar um pouco do que aconteceu de errado ali, eu vou tentar trazer essas soluções para hoje. E a partir dali eu comecei a ver e eu comecei a buscar em alguém que tivesse os mesmos objetivos, que fosse da mesma... Eu sei que muitas pessoas acham isso bobeira, né? Mas eu acho muito, muito legal. Que seja da mesma fé que você. Porque não adianta, um vai ser de uma fé, o outro vai ser de outra, em algum momento aquilo vai bater. E eu não queria lá na frente passar por aquela situação de ficar, poxa, mas como eu queria que ele tivesse comigo, um exemplo, na igreja, né? Então, para mim, era muito importante. O que eu buscava era isso, uma pessoa que fosse parecida comigo. E aí, Deus abençoe. E aí, assim, Jéssica, isso é muito legal que você está falando, porque às vezes, né, as pessoas acham que no meio do caminho as pessoas vão mudar, né? E, na verdade, a verdade é que a gente não consegue mudar ninguém. Ninguém. Porque a pessoa já carrega, já traz, já consigo, já suas bagagens. Exato. Né? E aí, eu penso que quando você tá junto, acho que piora, né? Se tem alguma coisa que às vezes no namoro te incomoda um pouco, quando você casa, que você começa a convivência, que aí já não são tudo flores, você não vê só de vez em quando, você não vai, quando briga, não vai cada um para sua casa. Então, tudo que no namoro te incomoda, eu acho que no casamento se triplica. Então, acho que a maior inocência de uma pessoa é achar que a outra vai mudar depois que casar. Acho que para mim... E é nesse ponto exatamente que eu te chamei. Por quê? Porque assim, se quando a gente está namorando, acontece alguma coisa, você fala assim, cara, eu vou para casa, entendeu? Você não atende o telefone, você fica algum dia sem se ver, para você poder pegar e aparecer e depois volta, como se nada tivesse acontecido, né? No casamento, não, você está convivendo com a pessoa. E no seu caso, no trabalho, ele permanece no trabalho. Né? E, tipo assim, não é um trabalho, né, para onde vocês vão para algum lugar, tipo, ainda dá tempo de vocês irem no meio da rua e, tipo, eu vou na sua frente, daqui a pouco você vai, entendeu? Pelo menos para dar tempo de você respirar. Não, você acorda e dorme, tipo, se tem algum problema para resolver, precisa resolver, porque se não resolver, não vai fluir no trabalho, que é ali.
Vocês podem trabalhar da cama de vocês. Nós vamos fazer vídeos aqui da nossa cama. Então, assim, se vocês não conseguirem, não é nem questão de resolver a questão com o outro, porque antes de resolver um com o outro, precisa estar resolvido entre vocês, né, no seu individual. Né? Principalmente para a mulher, eu queria que você disse muito isso para a gente, porque eu imagino, assim, né, a mulher, ela né, dizem que a mulher é o sexo frágil, e está longe de ser sexo frágil. Talvez as pessoas confundam, porque a mulher, ela tem mais sentimento mesmo, né? E sentimento não quer dizer que seja sexo frágil, né? Mas, assim, que tem outras formas de vivenciar as coisas. E aí, é nesse ponto que eu gostaria que você falasse aqui com a gente, porque tem pessoas que estão aqui que talvez, Jéssica, não convivam com o esposo, talvez não seja nem casada, mas assim, estejam dentro de um relacionamento onde Voltou? Ah, tá, aqui estava dando vídeo travado. Tava aqui também. Então, e aí, assim, é exatamente isso que eu gostaria que você pudesse estar dividindo aqui um pouquinho com a gente, porque você não é uma Mulher Maravilha, tá longe disso. Bem longe. Né? Mas, assim, o que tem coisas que a gente tem que deixar para lá, tem coisas que a gente tem que focar mesmo, né? De fato, dar ênfase àquilo ali, até porque, como você falou, você veio de outro relacionamento onde, de repente, você não focou onde você tinha que focar, e aí você chegou uma hora e falou assim, cara, não dá mais, e teve que aprender na marra, né? Então, assim, eu queria que você falasse aqui um pouquinho com essa mulher que está aqui, que fala assim, cara, eu estou me sentindo sufocada e que, de repente, está a ponto de terminar um relacionamento e que, na verdade, tudo que precisa é de um ajuste. E, às vezes, a gente sempre pensa que quem precisa de ajuste é o parceiro. E, na maioria das vezes, somos nós, né? É verdade. Então, como eu falei da questão do outro relacionamento, me ensinou bastante. Uma coisa que eu aprendi isso para a vida é paciência. E eu naturalmente já sou uma pessoa que eu não consigo ficar chateada por muito tempo. Eu não consigo, já é uma coisa minha. Isso com o João ou com qualquer pessoa. Mas assim, eu consigo, tipo assim, acabei de brigar. Ele até fala isso. Dá 10 segundos, eu já quero rir, já quero brincar. Mas ele ainda não tá no momento dele. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender ali constantemente. Assim, a gente é tão parecido que a gente se completa nas paciências. Eu sou muito paciente para algumas coisas que o João não tem paciência. Porém, tem outras coisas que eu acho que o João tem uma paciência absurda que eu falo, cara, eu não consigo. Você tem uma paciência, assim, de joia. E eu não tenho, eu já estouro fácil. Então, a gente se completa um pouco nessas questões. Mas eu acho que a base de tudo é humildade. Eu acho que você tem que ser humilde para reconhecer quando você está errado. Paciência e conversa. Sabe? Eu acho que isso em qualquer relacionamento, seja ele com namoro, seja com amizade ou com qualquer coisa. Eu acho que a conversa e os pontos, colocar os pontos na mesa. Falar, olha, eu tô passando por isso, ou você fez isso que eu não gostei. A gente tem muito essa coisa, assim, né? Eu digo a gente brasileiro no geral, porque quando a gente viaja para fora, a gente percebe que as outras nacionalidades são diferentes, né? O brasileiro, ele tem muito aquilo de esconder e de não ter coragem de falar o que ele realmente está sentindo. Ele prefere mesclar. Isso é com coisas, às vezes, simples, né? Eu sempre trago o exemplo de uma amiga que está em Portugal e ela foi procurar ela fez uma festa para algumas amigas à tarde na casa dela e ela foi convidar outras amigas. E uma dessas era portuguesa mesmo. E quando ela convidou as brasileiras, claro, vou sim, tal, não sabia nem se ia. Mas a portuguesa na hora falou assim, olha, eu tô muito cansada, eu não vou. Pra gente que é brasileira, a gente soa aquela coisa assim, caraca, pessoa grosseira e tal. Mas não, eles são diretos, eles são sinceros. E a gente, né, essa coisa cultural nossa, a gente tem essa coisa do guardar.
a gente vai guardando até o momento que a gente chega e fala, ó, não dá mais, vou explodir, e às vezes não precisava deixar chegar nesse ponto. A gente podia muito bem tentar resolver antes, né? E eu acho que isso aqui em casa é fato. E eu sempre fico naquela, não, vamos, é assim, é assado. Isso independente do trabalho, né? Eu digo no relacionamento em si. Eu tenho, às vezes, um pouco mais de paciência que o João em algumas coisas. Então, eu sempre puxo ele mais assim, não, vamos conversar, vamos resolver, até realmente resolver. Mas eu acho que a base de tudo é a conversa. Eu acho que quando você coloca todos os pingos nos is, as coisas fluem com mais... Por mais que, de repente, naquela hora vai ficar com raiva, né? Vai sentir raiva, é coisa do ser humano. Mas daqui passar um tempo, a pessoa fala assim, realmente, ela estava certa. E aí vai ser mais fácil. Uhum. Assim, vocês trabalham com comunicação, né? 24 horas, né? E a gente sabe que na comunicação 7% são as palavras que a gente fala, né? O restante, né, são todos os gestos, tom de voz, né, como a gente se apresenta. E aí, assim, a gente acaba errando muito na nossa comunicação, né? Às vezes, principalmente a mulher, né? Às vezes a pessoa chama para conversar e fala assim, não quero. E tudo que você quer é sentar para conversar, né? Ou então você acha que a pessoa ela tem que adivinhar aquilo que você está querendo, né? E a Mangra até botou aqui, são sinais, né? A gente se comunica muito através dos sinais. Poxa, né? A pessoa não está vendo? A gente fala assim quando queria falar não, fala não quando queria falar talvez. É uma confusão muito grande, né? E os homens, eles tendem mesmo a serem mais diretos. E a gente não, a gente acaba ficando mais melindrosa e por conta disso a gente acaba perdendo, né, muitas coisas por conta dessa comunicação aí que poderia ser muito mais assertiva. Exatamente, sem dúvida, você falou tudo. Essa questão de comunicação. Aqui em casa é um pouco o contrário. Eu sou mais de falar mesmo. Eu não sou muito aquela de telepatia, não. Não espero ele resolver ou ele achar que eu tô falando, não. Eu prefiro falar logo. E ele já é mais de ficar um pouco fechado. Então aí aquela comunicação e a convivência faz a gente entender o que o outro tá passando. Mas assim, é fato que ele fez alguma coisa, ou ele falou, ele mudou o rosto, eu já sei que tá acontecendo alguma coisa. Então a gente já tenta conversar, tenta ver o que está acontecendo. E aqui, pelo menos, a gente funciona muito essa questão de conversa. Né? A gente, mulher, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem aquele instinto de mãe. E esse instinto de mãe, às vezes, acaba ficando muito mandona, né? A gente é meio que a gente é muito mandona. Então é nosso automático falar de um jeito que não deveria falar. Isso é uma coisa que eu aprendo todos os dias, né? Eu aprendo isso desde o início, a gente sempre conversa, o João sempre fala isso e tudo. Então, todos os dias é um aprendizado. E hoje eu já falo assim, tipo, às vezes acontece alguma coisa, ele tá bolado, e eu já peço desculpa de cara, mesmo não querendo. Tipo, tá bom, vou pedir desculpa para não prolongar essa situação, né? E aí, quando ele, tipo, ainda assim fica meio falando, opa, se eu não peço desculpa, você vai reclamar. Se eu pedir desculpa, você vai reclamar. Aí, na hora, baixa a bola e fala assim, é verdade, né? Pô, eu falei, ela mudou, aí eu vou, não dá. Aí já... Então, assim, por isso que desde o início, a gente sempre conversa em tudo, né? Nas questões de trabalho, até antes da gente resolver trabalhar junto. A gente sempre conversava sobre isso, sempre esclarecia os pontos, colocava os negativos, os positivos. Mas a gente sempre foi muito parceiro. Desde o início, a gente sempre foi muito parceiro. Então, a gente não tem muita dificuldade. E como eu falei, como a gente pensa muito igual, a gente não tem muita dificuldade no trabalho. São divergências bobas de cores. Não, eu acho que tinha que botar essa cor aqui. Aí ele, mas essa cor aqui fica melhor. Até a gente entrar naquele consenso. Mas não chega nada a ser, assim, brigas feias. Tipo, não vou fazer hoje, eu não tô afim de trabalhar. A gente sempre senta e vê a melhor maneira que vai se resolver. E quem é que abre mais a mão, assim, de boa? Eu abro mais a mão de boa. Então, mas depende, né? Depende da situação. No trabalho, como eu falei, a gente não tem muito divergência, não. Agora, na vida, mesmo relacionamento, eu acho que é meio a meio. Bota aí, 50%, 50%. Dependendo do que for, eu abro mão mais rápido e outras vezes ele abre mão mais rápido mesmo. Bota aí 50%.
Jéssica, a Yamandra, ela colocou assim, olha, eu queria ser assim. Se eu tô chateada, eu faço ele ficar chateado também. Então, E é algo que ela não gosta, né? Algo que é, ela faz, mas é algo que ela não gostaria de estar fazendo. eu estava até conversando com uma jovem hoje, né? E eu não sei qual é a sua religião, Amanda, mas assim, eu penso muito que Deus fez tudo perfeito. Quando ele criou o ser humano, ele colocou o cérebro acima do coração. Então, se ele colocou o cérebro acima do coração, para mim quem manda é o cérebro. Então, muitas das vezes eu uso zero sentimento. É sentimento de lado mesmo. Porque eu sei que se eu for usar de sentimento, aquela situação vai se prorrogar. Tem até uma frase que é bem clichê, né? Prefiro ser feliz do que ter razão. É uma frase clichê, mas que realmente funciona. Porque às vezes você tá, às vezes, pô, vou ficar com aquela raivinha, vai ficar chateado, e aquilo ali vai se prorrogar de uma tal forma sem necessidade. Então, muitas das vezes eu vou usar a cabeça mesmo. Vou ficar na hora seguro e falar assim, quer saber? Não vou esquentar minha cabeça com isso. Mesmo, às vezes, até eu tenho mais razão, mas eu não vou esquentar a cabeça com isso e vou seguir em frente. Não é um trabalho fácil, é uma coisa que tem que ser feita diariamente, é uma coisa que você vai aprendendo diariamente. Eu peço a Deus muito isso também. Então, tentar resolver antes de virar uma bola de neve. Eu acho que essa é a solução melhor assim. E pensar sempre, a cabeça manda no coração. Então, eu tenho que usar a inteligência, eu tenho que usar a razão mais do que a emoção. Porque a emoção já viu, né? Começa um mix de sentimentos que a tendência é só piorar. Aí já era. E assim, né, ô Jéssica, ninguém é igual a ninguém, né? A facilidade que você tem pode não ser da outra pessoa, Com mas a certeza. partir do momento que a gente pensa em estar com alguém, é porque aquela pessoa nos atrai de alguma forma, né? Lembrando que, como a gente estava falando lá no início, né? Se eu sou uma maçã, eu não vou atrair uma banana, eu não vou atrair uma manga, uma laranja, né? Eu vou atrair uma maçã. Às vezes a gente até fala, mas poxa, porque fulano é todo errado. Né? Esses dias eu até conversei com uma pessoa assim, quem estava errado era ela, né? Porque ela é assim, ela é assado, não, você é igual. Se você traiu a ela, é porque você é igual. Entende? Não tem diferença. Pode ser em proporção menor, mas que é igual é igual. Você não é uma fruta e vai atrair outra. Sim, é Né? verdade. Então, assim, verificar direitinho, dentro da questão da comunicação, né? A gente, na análise comportamental, a gente trabalha muito essa questão, porque, assim, às vezes, né, a gente quer comunicar com o outro como a gente gostaria que se comunicasse com a gente. E não, cada um, ele entende de uma forma, né? Um exemplo, quem me conhece sabe, assim, eu sou muito de rir, de falar, de brincar e tal, mas, tipo, quando eu entro dentro da minha casa, se eu dentro da minha casa, eu não quero ficar falando com ninguém, eu não quero, né? É meu, e assim. E quando tem mais gente aqui dentro da minha casa, eu me tranco dentro do banheiro e fico horas. Né? E quando eu falo horas, eu não estou falando horas de tipo, ela está exagerando. Não, eu fico horas, 2, 3 horas dentro do meu banheiro. Fazendo o quê? Pensando na minha vida, recarregando a minha energia, fico lá, né? E aí, assim, tem pessoas que já não é assim, né? E que tudo bem, a gente Exatamente. só que aprender a respeitar o outro e entender, né? Então, assim, a gente precisa muito, né, ter essa questão da gente olhar para o outro, da gente não julgar, da gente procurar entender, né? E tentar sempre estar resolvendo, porque o nosso dia a dia já é tão difícil, né? Sim, E exatamente. assim, hoje em dia também já é tão difícil você ter um relacionamento, e quando você tem um relacionamento, né, você acaba criando algumas situações, e são situações que às vezes são bobas, você fala, depois, quando passa, você fala assim, pô, poderia ter aberto mão disso aqui, Na maioria né? das vezes. E assim, não é que seja fácil, né? Tudo é um exercício mesmo, Sim, sempre, né? dia a dia ali. Sem dúvida. Eu acho que realmente por esse ponto, como você falou. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma bagagem, cada um tem uma criação. Tem coisas que eu acho bobeira, mas o João não acha, e vice-versa. E assim, não dá pra eu querer fazer ele entender que eu tô certa, até porque eu não sei se eu tô certa, né?
Eu tenho que entender o lado dele. Eu entendo, ó, você foi criado dessa forma, eu fui criado dessa forma. Não tem certo ou errado para determinadas coisas. Tem que realmente aceitar. Você acha isso estranho? Ok, eu não ligo, eu acho normal. Até que ponto aquilo ali vai incomodar? Né? Se realmente tem algo que de repente eu acho normal, mas possa incomodar ele e vice-versa, aí a gente tem que rever a situação. Mas se é algo que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, então beleza, deixa passar, eu respeito. Mas isso é um exercício diário e que eu sempre falo, começa no namoro. O namoro é exatamente para você conhecer com quem você quer passar o resto da sua vida. O namoro tá aí para isso, nessa fase de namoro, noivado, é realmente para você conhecer. E ali é o momento de você saber se é aquela pessoa que você quer para a vida ou não, né? No meu caso, acabou que juntou namoro e aí acabou que a gente casou e virou parceiro de trabalho também, né? E aí é aquilo, é misturinha mesmo, então é difícil a gente diferenciar aquela. É difícil a gente falar assim, ó, agora a gente é parceiro de trabalho. Não, vai acontecendo ao longo do dia, ele tem algumas tarefas, eu tenho outras tarefas, a gente tenta complementar nossas agendas, as coisas que a gente tem para fazer, e tá dando certo aí. Para muita gente é loucura, né? 24 horas literalmente. Isso já tem 1 ano e alguns meses. 24 horas, todos os dias. Não teve um dia que eu tirei férias do João. Foram 24 horas mesmo, assim, direto. Até nas férias, até nas viagens, o tempo todo junto. Na escola, a gente fez um intercâmbio agora, recentemente, e a gente caiu na mesma sala. Naquele momento, a professora falou assim, ó, na escola que a gente, tipo assim, a professora separava. Não, vai você para um lado, você para o outro, senão vocês vão querer ficar se comunicando em português. Aqui não pode. Então, a gente era sempre separada. Acho que foi o momento que a gente mais se separou, foi no intercâmbio, dentro da sala de aula. Entendi. Investindo sem dinheiro, disse assim, ó, até porque fazendo o outro sofrer, a gente também acaba sofrendo. Sim. Né? E aí, a Yamandra, ela disse assim, fez todo sentido vendo por esse lado. É difícil, mas acredito que a gente precisa ter empatia. Obrigada. E é muito difícil a gente ser empático. Se colocar no lugar do outro é bem complicado. É muito. Ainda mais, né, Jéssica, a gente sabendo das bagagens. No outro dia, a minha coach, ela fez um post muito interessante. Ela estava falando, né, entre um casal, né? Entre um casal, né, tem ali, um exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, né, que é a primeira descendência. Depois eu tenho o pai e a mãe da minha mãe, o pai e a mãe do meu pai, os avós dos meus pais, né, dos meus avós, dos pais dele, até mim, enfim, e isso só eu, né? Então, só ali eu já tenho já uma descendência de cultura, de genes, de pensamentos, tem ali já uma hereditariedade muito grande, e isso minha. Imagina da outra pessoa também, beleza. E unindo. A gente povoa a Terra só com casal. Exatamente. Né? E a gente nunca para pensar, né, nisso. Exato. E aí, assim, a gente não fala só de pessoas, né? É como se fossem aqueles bonequinhos que a gente faz. A gente fala mesmo, né, de pensamentos, de culturas. Então, assim, quando talvez, né, a questão de você ser mais espontânea, de querer falar, de querer resolver, talvez você viu isso lá atrás, né, na sua família e falou, não, isso aqui é o que resolve, beleza. Né? E talvez já na família do João, não, o ideal era ficar calado, por isso talvez ele era mais calado. Aí vocês dois se juntam, e aí o choque. E equalizar essa questão de vocês. Aí é a base da comunicação. Né? Se o jeito que ele fica me incomoda muito, eu vou chegar e vou falar, olha só, esse seu jeito me incomoda. Então, assim, a gente vai ter que resolver de alguma forma. Alguém vai ter que ceder. Uma hora vai ser ele, outra hora vai ser eu. Mas é por isso que a gente fala da questão da comunicação, sabe? Principalmente no namoro. No namoro, a gente já colocou as cartas na mesa e falou, olha, isso me incomoda, isso me incomoda. Desde o namoro. Lucas, desculpa. Lucas, meu mentor, gente, entrando, que isso? Me dando privilégio.
Tá nos Estados Unidos, mesmo assim entrou beijo. Olha, Ó, mais fã ainda. Obrigada mesmo. E aí, assim, Jéssica, e aí não tem jeito, né? A gente saber o que a gente quer, né? Saber que você convive com o seu patrão e que ele convive, né, com o chefe dele também 24 horas. Quero perguntar, quem é que organiza as finanças? eu, desde Ele sempre, confia 100% em você? 100%. Não, aqui, na verdade, sim, a gente não tem divisão, né? Foi uma opção nossa, é tudo junto. Não tem essa, eu pago uma conta, a minha conta, ou ele paga a conta dele. Não, as contas são juntas. Aí entra o ponto negativo. Ele faz aniversário, logo eu vou pagar com dinheiro que também é dele. Então, assim, acho que é o único ponto negativo. Quando a gente quer fazer uma surpresa pro outro, é difícil, porque, tipo assim, é o mesmo dinheiro. A gente não tem essa divisão, foi uma coisa que a gente falou desde o início. Eu sempre fui muito controlada, né? Os meus amigos falam que eu sou pão dura, mas eu sempre fui muito controlada, muito econômica em muitas coisas. E ele confia em mim. Ele sabe que se ele deixar o cartão de crédito, vai ficar 1 ano e eu não vou usar. Se eu não tiver que usar, se eu não precisar usar, eu não vou usar. Só que E o assim, contrário? então, ele não é desgastadeiro, não. Não é. Só que ele não, no início, até mais do que hoje, ele não tinha esse controle. Sabe aquele controle de saber aonde que eu debitei tal valor? Ele não tinha essa preocupação, né? É mais uma preocupação. Mas não é também coisa, não. Nós somos um casal, na questão de finanças, a gente também sabe exatamente o que a gente quer. A gente lida com prioridade. Como foi para a gente se organizar? A gente teve que se organizar um ano inteiro para poder ficar esse outro ano trabalhando com uma renda menor, né? Que a gente estava recomeçando. Então a gente teve que se organizar muito bem para poder ficar ali naquele tempo. Quando as nossas viagens também, eu até brinco, né? Que nas viagens ele gasta mais do que eu. E aí ele brinca que eu compro menos, mas o que eu compro são mais caras, as coisas são mais caras, né? Ele vai comprando um monte de coisinha que aí no final dá um montão. Mas assim, mas ainda assim tudo é controlado. A gente sabe exatamente o gasto que vai para tal coisa, quanto que a gente pode gastar ali. Mas desde o início sempre foi eu controlo tudo, o nosso dinheiro. Mesmo não tem divisão de dinheiro, de conta. Um pega, paga uma conta aqui, o outro vai lá, paga lá. Não tem essa coisa de divisão, não. Eu que organizo tudo mesmo. Tá. Ô, Jéssica, um dia desses, eu estava com uma cliente e ela estava muito animada para fazer umas coisas e logo depois, assim, ela falou, não vai dar mais para fazer isso aqui, Érica, tal. E aí, assim, a gente conversando, ela pegou e falou, não, porque foi até um curso, né, que ela ia fazer. E ela estava super empolgada, ela falou, cara, esse daqui vai ser o curso que vai mudar a nossa vida. E aí, esse esposo dela desistiu, né? Na verdade, eles já estavam já a ponto já de se separar, olha isso. E ela estava fazendo desse curso, tipo, poxa, esse curso aqui vai abrir a nossa mente, vai ser algo muito bom pra gente. E ele acabou desistindo, né, de fazer. E por conta disso, ela também pegou Para baixo. se desmotivou. Pergunta a você, como é que você agiria numa situação dessa? Eu vou te falar pela experiência que a gente passou recentemente, que é a questão do intercâmbio. Era um sonho meu, a princípio, só meu, né? Eu buscava muito aquilo na internet e tal, me debati com o intercâmbio, assim, no YouTube, comecei a pesquisar muito, mas eu não abri para o João, porque eu conheço o João. Então, eu sei exatamente o momento que eu tenho que falar com ele. Se eu falasse no primeiro momento que eu vi que eu estava empolgada, ele poderia achar que era só empolgação. Então, eu não falei do intercâmbio. Eu estava pesquisando sozinha, às vezes mandava e-mail, perguntava algumas coisas, pedia orçamento e tal. E eu esperei o momento certo e comecei a introduzir a ideia, né? Foi bem aos pouquinhos mesmo. Eu fui introduzindo a ideia. Poxa, mas se a gente fizesse isso e tem tal lugar, poxa, eu vi um vídeo assim. Até o momento que eu convenci ele de marcar a reunião com a nossa consultora, né, do intercâmbio. E eu lembro que a gente só fez 2 reuniões e ele, de cara, na primeira reunião com ela, ele já falou assim, cara, vamos fazer isso. Ela me convenceu. Mas, na verdade, é uma coisa que eu já vinha trabalhando e eu apresentei a ele no momento certo. Isso é fundamental.
Porque às vezes a gente, principalmente as mulheres, a gente quer impor muita coisa, né? Porque a gente tem uma habilidade maior, então a gente sabe o que é bom e o que não é, na maioria das vezes. E aí a gente acha, não, a gente tem que fazer aquilo, vamos fazer aquilo, aquilo vai ser bom pra gente, tal, tal, tal. Mas se a outra pessoa não tiver naquela vibe, não vai pra frente. Uma hora aquela pessoa vai cortar e aí até o teu sonho vai por água abaixo. Então foi uma coisa que eu fiz e é a dica que eu dou, é esperar o momento certo, né? Todo mundo conhece o seu parceiro, né? Todo marido conhece a mulher, toda mulher conhece o marido, pela convivência. Então você sabe a hora certa de sugerir alguma coisa. Então eu esperei o momento certo, isso levou algumas semanas, né? Acho que até um mês, mais ou menos, que eu comecei, eu só falava uma coisa ou outra, não ficava falando aquilo o tempo todo. Porque se eu falasse também o tempo todo, ele ia falar assim, ah, mas coisa chata, você tá empolgado e tal. Então eu fui falando até o momento que eu apresentei, ele falou assim, ah, tá bom, marca aí a reunião com a menina. E a gente marcou e de cara ele falou assim, caramba, vamos fazer isso, vai ser bom pra gente. Deu certo. É mais ou menos isso, assim. E aí, porque assim, se por um acaso ele te desse uma negativa, qual seria a sua reação? Eu ia esperar. E já aconteceu algumas vezes com outras situações. Eu ia esperar para realmente ver, será que ele tá certo? Porque já aconteceu o caso de eu querer fazer uma coisa e ele falar assim, não vai fazer isso não, tem nada a ver e tal. E eu esperei um momento e falei, ele tava certo. Se a gente fosse, a gente ia quebrar a cara. Então, tudo é questão, como eu falei, você vai apresentar. Se naquele momento o seu marido ou sua esposa falar, não tá certo isso e tal, você espera e você realmente vê se aquilo ali que você tá querendo faz sentido, se não vai fazer. Eu já quis fazer um curso que eu falei, aquela coisa de você ver o curso, de você achar que aquilo ali realmente vai mudar a sua vida e tal, não sei o quê. Eu cheguei pra ele e falei assim, ele, não, a gente não tá com dinheiro para gastar nesse momento. E assim, vai fazer esse curso agora, você não tem tempo e tal. E realmente eu parei pra pensar e falei, passou alguns meses, poucos, mas eu olhei pra trás e falei assim, se eu tivesse pago esse curso, eu teria jogado dinheiro no lixo. Então eu acho assim, se o parceiro falou não naquele primeiro momento, ele tem motivo, né? E ele vai expor para você aquele motivo, seja ele financeiro, ou porque ele não tá afim, ou por algum motivo. E você, cabe a gente entender, tentar entender aquele motivo da pessoa, para saber se realmente aquilo ali é coerente ou não. E aí, beleza, não, às vezes não vai ser coerente naquele momento, mas daqui a um mês, 6 meses, um ano, vai ser. Né? Já aconteceu vários casos com a gente. Até eu falo muito de cursos, né? De a gente não dar muita bola na época, mas hoje eu falo assim, caramba, que bom que a gente comprou esse curso, porque agora a gente vai fazer. Então, acho que tudo vem de tempos em tempos. Eu acho que se a pessoa levou um não de cara, não que ela tenha que desistir, não que ela tenha que desmotivar. Ela só tem que analisar se é aquilo mesmo que ela quer e mais pra frente ela sugere novamente. De repente, mais pra frente, a pessoa fala assim, beleza, vamos embora, vamos fazer. E vai ser aquele momento certo. Porque às vezes não é o momento que a gente quer, às vezes é o momento que realmente tem que ser. Uhum. Tá. Jéssica, diz para mim, se você pudesse voltar no tempo e desfazer alguma coisa que você tenha feito, o que você desfaria dentro do teu relacionamento? Que eu Algo que desfaria. talvez causou algum tipo de dano? Pô, Érica, isso daqui não foi legal, isso aqui eu voltaria atrás e consertaria isso aqui. Então, se eu te falar, eu não sei. Não sei te dizer assim de cara o que eu te faria. Acho que eu não vejo nada assim absurdo, sabe? Que eu falaria, não, volta porque eu deixei isso passar e não podia não ter deixado. Não, acho que hoje, fazendo uma análise assim, eu não te faria nada, não. Eu acho que E se se você tivesse que potencializar algo, o que você potencializaria? Se eu. Não, olha, voltando, eu acho que eu pensei melhor. O que eu te faria? Talvez eu teria intensificado mais essa questão do marketing digital. Eu teria dado mais ênfase. Como eu falei, a gente fazia tudo muito no paralelo, mas eu acho que nem a gente acreditava tanto nisso. E hoje a gente vê que deu um boom. E tem muita gente ganhando dinheiro na internet. Então, talvez se a gente tivesse, né, se eu pudesse voltar no tempo e desde há 5 anos atrás a gente tivesse investido pesado, talvez hoje a nossa vida financeira estava muito à frente do que está. Então, acho que é uma coisa que eu voltaria no tempo e daria mais ênfase, mais atenção a esse lado da nossa vida, assim. Entendi. E algo que você potencializaria.
Mas, na verdade, assim, não é nem algo, é uma competência sua que você fala assim, cara, isso aqui eu preciso fortalecer isso daqui Deixa eu para ver. poder elevar o nível do meu relacionamento. Eu acho que a paciência, cada vez mais, é uma coisa que se eu puder potencializar diariamente e para a vida, não só no relacionamento com o João, mas com as pessoas em si. É uma coisa que eu peço sempre para Deus é que me dê mais paciência. E aquilo que você falou, tentar ser mais humano, tentar me colocar no lugar do outro, que não é algo fácil. A gente não aprende isso desde criança, né? A gente aprende isso, tenta aprender isso, ou escuta falar disso depois de muito mais velho, né? Um pai ou outro que tem essa criação de você falar, ó, se coloca no lugar do seu coleguinha. Isso não é comum, né, na nossa cultura em si. Então, é uma coisa que eu tento todos os dias pensar. Eu acho que eu potencializaria essa questão da paciência, cada vez mais, ser mais paciente. Se o João tivesse aí agora, se ele chegasse aí agora, se ele tivesse que dar um conselho, né? Porque assim, como a gente está aqui no meio das mulheres, então assim, o nosso foco aqui é mulher. Né? Uhum. Se ele tivesse que chegar aí agora por detrás da cadeira e dar um conselho, falar assim, olha, faça isso daqui porque a Jéssica faz muito isso e dá muito certo. O que você acha que ele falaria?